Parlamento finlandês votou hoje em favor da adesão à OTAN. Isso permite o envio da candidatura oficial do país nórdico como membro da Aliança Atlântica. O parlamento da Finlândia aprovou por 95% a adesão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao final de uma sessão parlamentar de 2 dias, o projeto de adesão foi adotado por 188 votos a favor, 8 contra e nenhuma abstenção. A maioria já era esperada, mas o resultado final superou as projeções. Depois da aprovação do parlamento, o governo de Helsinki pode enviar sua candidatura à sede da OTAN em Bruxelas simultaneamente com a da Suécia, o que deve acontecer na quarta-feira. Nesta terça-feira, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, recebeu em Estocolmo o presidente finlandês Sauli Niinistö para tratar a questão. As duas nações sempre se mantiveram tradicionalmente não alinhadas em assuntos militares, mas consideraram oposição sobre o grupo de defesa liderado pelos Estados Unidos depois da invasão da Rússia à Ucrânia. As candidaturas da Finlândia e da Suécia foram formalizadas no domingo e na segunda-feira, respectivamente. O bilionário Elon Musk afirmou que a compra do Twitter não vai prosseguir se não houver garantias sobre contas falsas. A questão atrapalha a negociação de 44 bilhões de dólares. O bilionário Elon Musk afirmou nesta terça-feira que a aquisição do Twitter não vai continuar, a menos que ele receba garantias sobre o número de contas falsas na plataforma. Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, é atualmente a pessoa mais rica do planeta, segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 230 bilhões de dólares. O empresário surpreendeu o mundo das finanças em abril ao anunciar a intenção de comprar o Twitter. Mas a oferta de 44 bilhões de dólares está suspensa até que uma solução seja apresentada sobre o número de contas falsas, conhecidas como bots. Musk tweetou que o CEO do Twitter se recusou publicamente a mostrar provas sobre sua exigência para confirmar que menos de 5% das contas são falsas na rede social. O Twitter afirma que a plataforma suspende mais de 500 mil de contas que parecem falsas a cada dia, geralmente antes mesmo de serem vistas, e bloqueia milhões por semana que não passam nas verificações para garantir que sejam controladas por humanos e não por um software. Musk afirma que os bots são uma praga no Twitter e considera uma prioridade se livrar deles, caso assuma o controle da plataforma. O dono da Tesla diz que sua motivação para a compra é o desejo de garantir a liberdade de expressão na plataforma e aumentar a monetização de uma rede social que é muito influente, mas que enfrenta dificuldades para conseguir um crescimento rentável. Nesta semana, a Câmara pode votar em caráter de urgência o polêmico projeto de lei que regulamenta a prática de ensino domiciliar, o chamado homeschooling, defendido por parlamentares bolsonaristas. Já o Fundo Monetário Internacional divulgou um estudo que o fechamento de escolas durante a pandemia trouxe prejuízo econômico, além dos educacionais, a diversos países do mundo, incluindo o Brasil. O Fundo Monetário Internacional alertou que o fechamento das escolas durante a pandemia prejudicou os níveis de aprendizagem de crianças em muitos países do G20. A entidade alerta que isso pode ter um impacto duradouro, com cortes importantes do produto interno bruto nas economias avançadas. Recentes avaliações de alunos do ensino fundamental e médio mostraram que a aprendizagem virtual generalizada durante o período de medidas mais restritivas se traduziu em níveis escolares com quedas na Índia, na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil e nos Estados Unidos. Nesses países, algumas escolas ficaram mais de um ano fechadas. Os danos à aprendizagem, se não forem compensados, podem afetar o rendimento dos estudantes ao longo da vida. Os economistas do FMI constataram que os estudantes de hoje vão representar, durante décadas, quase 40% da população em idade ativa nas economias do G20. Como era de se esperar, crianças de lugares mais pobres vão sofrer as piores perdas, com perspectivas que podem ser diminuídas, aprofundando ainda mais a desigualdade de renda. A gente tem acompanhado os problemas provocados pela guerra na Ucrânia, não é? Com referência à importação de trigo pelo Brasil. A boa notícia agora é que a solução
pode estar bem aqui ao lado, na Argentina. O nosso vizinho vive um momento no campo que pode ajudar outros países. Vamos acompanhar a reportagem. Em maio, a colheita de soja na Argentina entra na fase mais intensa. Em Lobos, a 100 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, as colheitadeiras trabalham noite e dia para obter a soja antes que as chuvas de outono austrais cheguem. Para 2022, uma boa colheita significa um sopro de otimismo diante da escassez mundial de grãos provocada pela guerra na Ucrânia. Além disso, o sucesso da safra pode alavancar a conturbada economia do país sul-americano, com uma forte injeção de agrodólares. Bom, as perspectivas são boas, os preços são bons. O único problema é que tudo relacionado a insumos disparou, já que os fertilizantes são todos importados. A maioria vem da Rússia e os preços dispararam. Algumas coisas triplicaram. Tem também a questão do diesel. Estamos trabalhando com um diesel com um alto preço. Após uma seca que reduziu os rendimentos, quase 39 milhões de hectares foram plantados para este ciclo agrícola, sendo 16 milhões deles de soja. Uma produção de 127 milhões de toneladas é esperada, quase 2% inferior à anterior, devido ao clima, mas que seria compensada graças aos preços no seu nível máximo. De qualquer forma, o presidente da Sociedade Rural Lobos, Martin Seminot, adverte que há dificuldades. Desde a guerra na Ucrânia, os fertilizantes e suprimentos inflacionaram. Também houve um aumento antes do conflito da Ucrânia, porque a diferença cambial era grande. $1 vale 120 pesos. Vamos colocar em números menos as retenções de taxas. Para cada dólar que exportamos, acabamos recebendo 90 pesos. Soma-se a disparada dos preços, a escassez de diesel no mercado local e a inflação projetada em mais de 60% este ano. Vende e não consegue dólares. Não pode comprar insumos. Sua moeda é seu cereal, que é seu dólar, sua moeda, seu tudo, sua moeda de troca. Então não é tão fácil assim. Não é que você vende tudo. Você liquida para pagar dívidas e depois liquida para semear novamente. A Argentina é um dos maiores produtores agrícolas mundiais e líder nas exportações de óleo e farelo de soja. A oleaginosa é seu produto estrela, desde que a variante transgênica foi desenvolvida em meados da década de 1990. Nos últimos 40 anos, a produção se multiplicou 14 vezes, atingindo o recorde de 61 milhões de toneladas no período 2014-2015. Na primeira década dos anos 2000, no auge do boom das matérias-primas, a soja ajudou a recuperar o país da grave crise sofrida em 2001. Este ano, a produção deve cair 10%, afetada pelas altas temperaturas de janeiro, e finalizar em 41 milhões de toneladas, embora em valor seja um recorde. Segundo as previsões, o setor da soja exportará 23 bilhões e 745 milhões de dólares em 2022, cerca de 700 milhões de dólares a mais do que em 2021. A Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã, exatamente às 18h30. Até lá.